Bom dia, que prazer nós estarmos aqui mais uma vez. Hoje já estamos a 3 de junho e graças a Deus pelo seu cuidado para conosco, nós ainda temos o fôlego da vida. Muitos já cumprindo a obra do Senhor, cumprindo a sua missão nesta terra, o Senhor já fez descansar para que na manhã da ressurreição possamos voltar a vê-los. Mas ainda quanto a nós, o Senhor deseja ainda usar-nos na sua obra e transformar a nossa vida. Por isso estamos aqui ainda neste momento para louvar e adorar o Senhor. Amigo, nós vamos orar e assim meditarmos neste tema que temos aqui, factos. E factos são factos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o Consolador, o Santo Espírito, agradecemos e louvamos o Senhor pela sua bondade. Obrigado por nos cuidar durante a noite. E aqui estamos despertos antes de começarmos a labuta do dia para meditar na tua palavra. Dá-nos entendimento e ajuda-nos a estar vigilantes para que não possamos cair nas ciladas do inimigo. Fique conosco e cerca-nos com a tua presença constantemente. Agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Factos. Antes de nós usarmos os escritos do Espírito de Profecia para responder às duas questões de ontem, onde nós falamos sobre duas questões importantes, ou então nós colocamos duas questões quase no final da nossa meditação, que nos leva a refletir: será que o romanismo mudou? Será que houve alguma mudança no sistema? Antes de respondermos essas questões, que se resumem em perguntar se a Igreja Católica mudou, convém ler algumas linhas do documento Romanos promulgados pelo Papa Paulo VI durante o Concílio Vaticano II. Neste concílio, o primeiro de 7 de dezembro de 1965 é o decreto conciliar ad gentes, isto de acordo com a descrição daquele documento, que significa para as nações, sobre a atividade missionária da Igreja. Então, este documento vai desenvolver alguns conceitos, algumas ideias de como a Igreja Católica Romana deveria levar avante as suas atividades missionárias. E o que foi indicado neste documento? Ali, a instrução está cheia de informação sobre a importância da formação espiritual para o processo do programa de evangelização. Em que consiste essa formação espiritual? Lá diz: como a vida contemplativa pertence à ampla presença da Igreja, deve ser colocada em prática por toda parte. A vida contemplativa. Ora, a vida contemplativa consiste nos ensinos místicos aprendidos na disciplina chamada formação espiritual de Inácio de Loyola. Nós já estudamos sobre Inácio de Loyola. Ele foi contemporâneo de Martim Lutero. E para que ele pudesse desenvolver um sistema, que viesse a oprimir o povo de Deus, destruir a verdade, que é os jesuítas, ele criou a tal doutrina ou o tal conceito de formação espiritual, em que essa formação espiritual baseava-se na vida contemplativa. Mas vamos entender isso enquanto estudamos. Mas com que objetivo se pretende que esta prática seja divulgada por todo lado, por toda a terra? Através da evangelização, através da atividade missionária da Igreja Católica. O mesmo documento Ad Gente, ou para as nações, responde. No ponto 40 deste documento, diz o seguinte: dever missionário dos institutos. Repare, não da igreja em si como pessoa, mas os institutos. Então, os institutos da Igreja Católica iriam trabalhar no sentido de levar essa ideia de formação espiritual para o mundo. E embebendo-se disto, então o mundo todo, tanto o protestantismo quanto o católico, estaria na rede do inimigo. E vamos ver isso. Os institutos religiosos de vida contemplativa e ativa tiveram até agora, isto é, naquele momento,
e continuam a ter a maior função na evangelização do mundo. Os institutos de vida contemplativa, pelas suas orações, penitências e tribulações, têm uma importância máxima na conversão de almas. Então, esses institutos, esses ensinos, iriam trabalhar através das orações, penitências e tribulações para a conversão de alma. As instruções do Vaticano II, meus amigos, estão a dizer que a prática católica romana, conhecida como formação espiritual, tem a maior função na evangelização do mundo. Esta função, ela é a maior. Veja o caminho que o romanismo sempre trilhou. É por isso que a pergunta é, será que mudou? Esse documento não continua falando do mesmo sistema da Idade Média que trouxe atrocidades, crueldade, mortes para aqueles que queriam manter firme do lado da verdade. O segundo documento, de 18 de novembro de 1965, é o Decreto Dei Verbum, ou Decreto da Palavra de Deus, também do Concílio Vaticano II, acerca da Constituição dogmática sobre a revelação divina. O que esse documento diz? No ponto 21 diz a Sagrada Escritura na vida da Igreja. E pelo título parece algo importante, parece algo muito fundamental. É necessário que realmente a vida da igreja seja baseada na Sagrada Escritura. Mas será que é isso que esse documento vai referir? Veja o que diz. A igreja sempre venerou as divinas escrituras. Até aqui parece que está bom. Mas vamos continuar a ver. Diz venerou a Sagrada Escritura, como sempre venerou o corpo do Senhor, especialmente na liturgia sagrada. Já que, sem cessar, recebe e oferece aos fiéis o pão da vida que toma da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Seria bom que até aqui fosse assim. Se bem que mesmo assim tem algumas coisas mescladas aqui. Agora veja, como é que é recebido esse pão da palavra de Deus e do corpo de Cristo, que também no conceito católico esse corpo de Cristo não é algo no ponto de vista espiritual, mas algo no ponto de vista literal, quando eles consideram o pão da ceia como se fosse o próprio corpo de Cristo. Isto é, cada pessoa que toma o pão está a comer o próprio corpo de Cristo. Né? Isso é algo ridículo, porque quando Jesus falou da Santa Ceia, ele disse que tomem isso como símbolo do meu corpo, que foi esmagado na cruz. Bebam como símbolo do meu sangue. Mas a Igreja Católica, quando fala do corpo de Cristo, eles estão referindo de algo real. Algo real. E isto já é errado, é misticismo. E então veja como é que funciona esse ponto 21, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Diz que sempre teve a Sagrada Escritura e o corpo de Cristo, e tem juntamente com a tradição como suprema regra da sua fé. Então, o que é a suprema regra da fé da Igreja Católica? Não é a Sagrada Escritura, como foi descrito, que é venerada, nem o corpo de Cristo, ainda que fosse algo como símbolo, mas embora não é. Mas o que eles têm como suprema regra da fé? A tradição. Porque eles dizem que tanto uma como outra são inspiradas por Deus e consignadas por escritos para sempre. Comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus. Pergunta: a tradição comunica a palavra de Deus? E então fazem ressoar através das palavras dos profetas e apóstolos a voz do Espírito Santo. Então a pergunta vem novamente: o catolicismo romano mudou? Querido amigo, este documento diz a verdade ou prova a história da Idade Média? Se alguém, até uma criança, fosse apanhado por um oficial da igreja com uma página da Bíblia, a vida dele estava em grande perigo no período da Idade Média. Milhares de pessoas foram mortas, assassinadas, destroços por todo lado, de vidas, por causa da palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus é venerada na Igreja Católica? O que na Igreja Católica é venerado é supremo, é a tradição. Tanto é que, propriamente, eles dizem que
a tradição e a igreja estão acima da Sagrada Escritura. Não a igreja, não a Sagrada Escritura acima da igreja. Então nós estamos caminhando para um momento em que, novamente, quando este poder estiver completamente assaltado o mundo social, político e religioso, e tendo controle das mentes, você e eu teremos a mesma atrocidade que ocorreu no passado. A história repetirá. Milhares ainda terão que ser mortos ou serão ceifados por erguer a palavra de Deus como a única fonte e regra da fé, e não a tradição. O livro Fox Book of Martyrs estima o número daqueles que sofreram, morreram, vítima do romanismo em cerca de 50 milhões. É o que talvez visivelmente se viu. E que tal daqueles que muitas vezes hoje são descobertos alguns túmulos cheios de vítimas, até inclusive algumas caves da igreja cheias de cadáveres ou ossos. Isso quer dizer que no dia do juízo se revelará muito mais daqueles que foram mortos do que a história própria diz. Queridos, e que tal dos mortos espirituais, daqueles que morreram espiritualmente na fé por causa dessas doutrinas? Como Ellen White confirma, Satanás e o romanismo nunca mudam a sua essência. Nunca mudam. A palavra de Deus nos diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então é impossível que uma instituição como esta venha mudar, porque os propósitos e os fins para que eles trabalham continuam sendo o mesmo até o dia de hoje. Portanto, meu amigo, a palavra de Deus continua nos exortando e nos vigiando e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Estude a palavra de Deus, seja amigo da Bíblia. Veja o ano bíblico, aproveite, faça-o. Já estamos no capítulo 6 e 7 de Jó. Para os adultos e para os jovens, capítulo 1, 15 e 19 de Salmos. Leia a palavra de Deus. Fique firme nas promessas do Senhor. Esta manhã que o Senhor te abençoe e te dê uma boa sexta-feira de preparação para o santo dia do Senhor e possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque o Senhor tem revelado o caminho do inimigo, tem revelado os seus sofismas, tem revelado o quanto almas foram destruídas por estas instituições, por este mal que o romanismo trouxe sobre o mundo e continua trazendo. Ajuda-nos a estar vigilante. O inimigo não mudou. As suas estratégias continuam o mesmo. Nós precisamos estar vigilantes e agarrarmos a Sagrada Escritura. Concede-nos o poder do Teu Espírito nesses dias, para que possamos estar firmes e alicerçados na rocha que é Cristo. Fique conosco, dá-nos um dia na Tua companhia. Em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Bom dia, saudar a sua família e um grande abraço. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.